Olá amigos, já estamos de volta ao Brasil e agora com um pouco mais de antecedência para poder organizar a Campal e fazer uma das melhores campais para a honra e glória de Deus. Viemos fazer os últimos ajustes para a Campal de 2025 e Deus foi tão maravilhoso que nos deu muitas surpresas. Aqui descobrimos que o auditório central já está com ar-condicionado, alguns prédios foram reformados, a grande maioria com Wi-Fi. E surgiram 30 vagas a mais para a acomodação privativa, que já estavam esgotadas. Então não perca tempo, faça o mais rápido possível, garanta já a sua vaga. Muitas pessoas têm perguntado se nós vamos ter os estandes esse ano. Sim, nós vamos ter os estandes. E nós pedimos para que você que tem o interesse de fazer uma exposição ou venda aqui na nossa Campal, que mande o seu interesse então através do nosso WhatsApp, 19 99870 4871, para que a gente possa informar você como que você pode fazer essa aplicação. Uma das novidades que nós temos para esse ano é que se você trouxer um amigo não adventista, você vai ter um desconto e o seu amigo também vai ter um desconto. Entre em contato conosco no nosso WhatsApp para saber mais a respeito desse plano. Em breve teremos mais informações sobre a Campal. Lá na aba FAQ, você vai encontrar muitas informações que você precisa para chegar aqui, condução, locomoção, os aeroportos mais próximos, como você chegar aqui no local da instância Árvore da Vida. Se você tiver mais dúvidas, pode nos perguntar também no nosso WhatsApp. Nos ajude a divulgar essa Campal. Ela será uma bênção e você não vai se arrepender. 17 a 21 de abril de 2025, aqui na instância Árvore da Vida. Então, não deixe para depois. Faça já a sua inscrição. Você não pode perder este evento. Que Deus abençoe e nos vemos em breve. Olá, sejam bem-vindos ao E aí, professor? Oi, Martin. Você vai bem? Não, peraí, é minha vez. Ih, foi mal. Você vai bem? Sim, eu vou, e você? Fico feliz em saber. Ai. Muito bem. É uma bênção ter esse programa, sabe? Não é fácil, mas... Não é. Mas o Senhor nos sustenta. Sim, ele tem sido muito bom com a gente. O programa de hoje é um pouco mais teológico, mas ele se encaixa com os outros, com aquilo que já temos feito até aqui. O assunto é muito importante para nós, mas eu não acho que as pessoas vão ficar necessariamente empolgadas com ele. Ainda assim, nós precisamos falar sobre esse assunto. Então, vamos começar com uma oração. Querido Pai, obrigado mais uma vez por termos condições de fazer esse programa. Nós realmente consideramos isso um privilégio. Sendo assim, ilumine nossas mentes, guia essa conversa em nome de Jesus. Amém. Amém. O título de hoje é No Santuário. Isso porque tudo que Deus faz está associado a um santuário. É verdade. E todo o Antigo Testamento gira em torno do santuário. Mas o mundo moderno acha que você pode simplesmente pegar uma tesoura e cortar o santuário de fora. Para eles, hoje, temos um novo acordo no qual tudo pode. Faça o que você quiser. Parece que a lei hoje é essa. Mas isso não faz o menor sentido. Não faz sentido descartar 2/3 da Bíblia. É verdade. Afinal, foi ordenado por Deus e está na Bíblia. O santuário está presente até mesmo no livro de Apocalipse. Exato.
E é muito importante compreender que o santuário terrestre era apenas uma cópia do celestial. Era apenas um modelo, uma demonstração, um símbolo, uma encenação. Aquelas cerimônias ensinavam sobre o que aconteceria no futuro. Desde do cordeiro, que não era necessariamente crucificado, mas ele pagava o preço pelo pecador. Então, tudo isso fazia parte do santuário terrestre. E não devemos esquecer que ele era um modelo do santuário celestial, aonde Jesus está. O santuário terrestre nos ensina sobre o ministério de Jesus. É onde Jesus está agora. E veja, lá no nosso curso, onde damos aula, nós vemos que os alunos, antes de estudarem o santuário terrestre, não têm muita ideia do que Jesus está fazendo agora lá no céu. Alguns nem sequer veem o céu como uma coisa real. É verdade. Para muitos, o céu é uma coisa nebulosa, não é? Isso mesmo. Mas o santuário terrestre nos ensina muito bem o que Jesus está fazendo lá no céu. Mas nós não vamos discutir hoje sobre o santuário em si e a sua mensagem. Vamos falar sobre a importância da administração do santuário com relação ao curso da história. E quais são as suas implicações? Porque isso é um assunto muito sério. Porque instituições inteiras podem acabar sendo deixadas de lado. O tema de hoje tem um subtítulo, que é Revisitando a História. A razão pela qual eu escolhi esse subtítulo é porque sempre que Deus faz alguma coisa enorme, ou ele introduz uma nova fase, ele tem a tendência de revisitar a história, de forma que pudessem compreender aonde se encontravam no curso do tempo, o que está acontecendo, por que está acontecendo e como eles deviam se comportar diante do que está acontecendo. E geralmente apenas poucas pessoas entendiam isso. Eu me pergunto se não é o mesmo hoje. Martin, você está armando para mim? Mas é que as pessoas não gostam de história, esse é o problema. E também não gostam das consequências. Ou melhor, as pessoas não gostam de estudar a história. Exato. E quando havia uma fase na qual o povo de Deus não estava pronto, eles tinham que revisitar a história várias vezes até estarem prontos. E hoje, nós já temos estado fazendo isso há 1,5 séculos. Eu não sei se a gente aprendeu o que devia aprender. Ainda não. Então, é realmente uma pena. Mas Deus repassa a história. E, frequentemente, é um processo duro que tenta fazer o povo de Deus enxergar o que foi feito de errado no passado. Sim, porque é uma coisa séria. É um assunto muito, muito sério. Nações inteiras, sistemas inteiros simplesmente desaparecem se você não prestar atenção nessa situação. Vamos colocar então na tela o verso, Salmo 77, verso 3. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é grande como nosso Deus? Eu gosto dessa tradução da King James. As outras tendem a deixar o assunto meio nebuloso. Elas não têm essa abordagem direta com relação àquilo que Deus realmente está tentando dizer. Deus não faz nada separado do santuário. O santuário é a maneira pela qual ele opera. Ele não vai mudar a maneira pela qual ele atua. Tipo, parece que isso não está dando certo, então vou tentar outra coisa. Aí ele pega a lei dele e joga fora. Apesar da lei ser boa, santa e justa, ela não serve para nada. Então deixa eu jogar fora porque não deu certo. Isso não faz o menor sentido. É verdade, não faz mesmo. Ora, se alguma coisa está funcionando, por que mudar? Sim, por que Deus jogaria fora o seu governo? Nós já falamos sobre isso antes. Mas é muito claro que o caminho do Senhor está no santuário. E isso é algo fantástico. Porque não lida apenas com o indivíduo, mas com sistemas. Lida com nações, com o mundo inteiro. Então é algo que escala. E quanto mais ele escala, mais deveríamos prestar atenção. Se você perder de vista o santuário, Martin,
você pode perder de vista tudo. Sem dúvida. Não tem outro jeito. Se o seu guia não está lá, se a luz não está lá para seguir, aí você se perde do caminho. Pois é. Então, essa não é uma conversa sobre o que acontece lá no santuário, mas sim sobre o fato de que Deus trabalha no santuário. Então, se houve um modelo terrestre do santuário, quer dizer que há um santuário no céu. E o livro de Hebreus deixa isso muito claro. Já mostramos várias vezes aqui. Não há como espiritualizar aquelas mensagens. Elas são diretas e literais. Eu tentei deixar isso um pouco mais claro. Vamos dar uma olhada. Sempre que o povo de Deus passava por um período de mudança ou uma transformação no modo como Deus lidava com eles, a história de sua experiência era recitada para eles. Muitas vezes isso acontecia quando, devido à sua teimosia, Deus era forçado a mudar suas circunstâncias para trazê-los de volta à razão. Sua história era relembrada quando, por desobediência, precisavam retornar ao deserto devido à incredulidade, quando eram levados ao cativeiro, ao exílio, ou mesmo quando voltavam do exílio. A história deles era revisitada para que compreendessem o porquê tal coisa tinha acontecido. Isso servia para lembrá-los do porquê as calamidades aconteceram em primeiro lugar. Curiosamente, sua história também era relembrada quando um novo período em sua experiência estava para começar, como na entrada deles em Canaã. Moisés, no livro de Deuteronômio, revisita a história dos israelitas para fortalecê-los na sua entrada em Canaã. Ele repassa toda a história do povo desde o início. É uma revisitação para lembrá-los de sua experiência, suas falhas e suas vitórias. Mas, mais do que isso, para lembrá-los do poder de Deus, dos milagres de Deus, de sua paciência e misericórdia. Era como se fosse uma lição para discernirem o caráter de Deus, para conhecê-lo e amá-lo, que é o primeiro mandamento. Você concorda? Claro que concordo. O amor por Deus leva à compreensão e obediência de seus mandamentos. Não porque somos obrigados, mas porque os compreendemos. É porque nós queremos. Isso mesmo. Não é? Para mim, é impressionante. Enquanto eu lia isso aí, eu comecei a perceber o que você queria dizer. É como cada vez que você lê na Bíblia, quando você lê uma parte na qual se repete algo que aconteceu, como o povo apostatou, como o povo falhou, isso é repetido para a nossa compreensão. Sim, era para chamar a atenção deles. Eu acredito que estamos rumando para os eventos finais, o que significa que estamos no limiar de entrar na Canaã Celestial. Ou seja, uma grande mudança. Seria bom revisitarmos um pouco de história? Sem dúvida. Moisés deu aos filhos de Israel o guia completo do plano da salvação, baseado em tipos e símbolos, ou seja, a mensagem do santuário. Ela explicava perfeitamente o plano da salvação, mas se você joga fora essa guia, onde você vai parar? Você vai começar a montar em bodes, como os maçons, não é? Achando assim que você vai se salvar. É verdade. Este guia deveria servir como a cartilha deles, o seu estudo ao longo dos séculos. Deveria levá-los a compreenderem a natureza do pecado, suas consequências e grande solução para o problema do pecado centralizado no Messias, o prometido. Eles não percebiam que o sacerdote servia apenas para simbolizar Cristo. Os sacerdotes não eram Cristos. Não era para governar sobre o povo ou receber glórias dele. O papel deles era apenas representar aquele que viria. Deveriam ser como João Batista, que disse: "Não sou digno de atar as sandálias dele. Aquele que vem após mim é maior do que eu. Eu não sou digno." Mas não, os sacerdotes se exaltaram. Parece que eles não compreenderam esse papel. Quero salientar que isso tudo é uma lição para nós. As cerimônias do santuário eram uma exibição passo a passo do plano da salvação, explicando em detalhes o sacrifício, a expiação, a purificação e erradicação do pecado.
apresentava até mesmo o conflito entre Cristo e Satanás nas figuras do bode do Senhor e do bode Azazel, representando o originador do pecado. Estava tudo lá. Eles poderiam ter estudado isso, mas o tornaram apenas um ritual e passaram a enxergar esse ritual como a salvação deles. Infelizmente. A essência dessa cerimônia se perdeu, e isso é algo muito perigoso. Então é melhor aprender com o exemplo deles. É melhor aprender com o exemplo deles. Pergunta: será que isso se aplica ao nosso tempo também? Essa é a grande pergunta. Ora, se serviu para eles naquela época, também serve para nós. Não podemos simplesmente caçoar deles pelo que fizeram. Somos piores do que eles. Lembra-se disso? Lembro. Somos piores que eles. E isso é muito importante, porque agora entendemos que Deus sempre traz a história à tona para aprendermos dela. Elas não estão lá apenas por serem histórias interessantes. Veja essa citação do Espírito de Profecia. Ao revisitar a nossa história passada, ao analisar cada passo de nosso avanço até a nossa posição atual, eu posso dizer, glória a Deus. Ao ver tudo o que Deus fez, eu fico repleta de admiração e cheia de confiança em Cristo como líder. Não temos nada que temer do futuro, a menos que esqueçamos as maneiras como Deus nos conduziu no passado, assim como os seus ensinos. Chegou a hora de fazermos uma reflexão muito séria. Mas não apenas como uma denominação. O mundo todo precisa fazer uma séria reflexão. Certo, vamos continuar o nosso tema aqui. Agora, fui eu que escrevi isso, tá? As cerimônias e festas anuais do serviço do santuário retratavam as várias fases da expiação. E tivessem os judeus internalizado cada fase, não teriam tão prontamente mal interpretado as Escrituras com relação ao Messias e sua missão. Se tivessem associado o cordeiro sacrificado ao Messias, não teriam confundido a segunda vinda triunfante de Jesus com a sua primeira vinda, há quase 2000 anos atrás. Os judeus acharam que o Messias viria para derrotar os inimigos, mas não, primeiro ele veio para limpar os nossos corações. Isso estava permeando o pensamento deles completamente. Era um pensamento centrado neles ao invés de... Sim, era a exaltação própria. Foi como o calvinismo. Seleção. Eu sou um escolhido. Deus me escolheu e o resto é lixo. Isso me lembra até da eleição americana, na qual foi dito que o lugar de certas pessoas era a lata do lixo. Ai, ai, ai. Toda a sua história e anseios seriam vistas sob uma nova luz. Primeiramente, o tipo veio encontrar o antitipo, antes que pudesse haver a restauração do reino de Deus. Então, Martin, é muito importante que compreendamos o que realmente aconteceu no tempo dos judeus, porque isso tem um impacto para nós hoje em dia. Lembre-se, estamos seguindo Deus em seu santuário. Sim. Muito bem. Além dos grandes temas proféticos prevendo o tempo de sua vinda, ou seja, Daniel capítulo 9, e a missão do Messias, assim como os vários indicadores tipológicos, haviam muitos pequenos indicadores, os quais Steve Wallberg, em seu livro Israel e o Fim do Mundo, dá alguns exemplos. Eu menciono alguns deles aqui, mas, Martin, eu estava ouvindo a um discurso do bispo Marmari, aquele ortodoxo que vive na Austrália, que foi esfaqueado recentemente. Bom, ele não gosta de adventistas. Não. Ele despreza a mensagem deles. E eu ouvi-lo recentemente falar sobre Daniel capítulo 9 e as 70 semanas. E eu fiquei com dó dele, porque ele é tão confuso. Ainda assim, é determinado de forma que ele não parece estar confuso. Mas ele erra tudo. Ele erra todos os tempos. Uma coisinha ou outra ele acerta, mas, por exemplo, a semana final, eles jogam lá para o futuro. E aí começam com aquelas datas erradas. Não há substância nenhuma na interpretação deles. Ele chama de a profecia do Messias. Ainda assim, é incapaz de apontar uma data ou qualquer coisa parecida. E é muito triste como eles interpretam isso. Sim, mas se a gente voltar na história, se voltarmos à Reforma Protestante, eles acertaram. Eles acertaram.
Eles acertaram com relação ao princípio de ano. Então, Mas uma vez que os judeus proibiram o estudo daquela profecia, dizendo, o tempo passou, então alguma coisa deu errado, vamos começar tudo de novo. Ora, assim eles perdem o ponto. mas o que eu quero dizer é que hoje não faz sentido você perder o ponto, Não, porque a evidência está toda aí. mas já perderam o ponto. Mesmo hoje. Na verdade, a maioria das igrejas perdeu o ponto. Bem, eles não deveriam ter perdido. Afinal de contas, a evidência está aí. Foi descoberto mais uma vez. Martin, eles poderiam ter reconhecido o tempo. Os judeus poderiam ter identificado que o Messias havia chegado. Afinal, eles tinham a data exata por meio da profecia. Você disse outro dia que quando os magos do Oriente chegaram, eles tiveram outra chance para rever as profecias. Eles tiveram todas as oportunidades. E entre elas, há algumas que são bastante sutis, que foram pontuadas por Steve Wahlberg, e eu gostaria de falar sobre elas. Vamos ler algumas então. No Antigo Testamento, um homem chamado José sonhou sonhos e foi acabar no Egito. Já no Novo Testamento, outro homem chamado José também sonhou sonhos e foi parar no Egito. É sutil, mas não deixa de chamar a atenção. Em Mateus 2,12 diz assim: E tendo sido alertados por Deus em um sonho de que não deveriam voltar a Herodes, partiram para o seu país por outro caminho, falando sobre os sábios que vieram lá do Oriente. E quando eles foram embora, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, dizendo: Levante-se, pegue a criança e sua mãe e fuja para o Egito. E lá você ficará até que eu fale contigo, pois Herodes irá procurar matar a criança e destruí-la. Então veja, os judeus tinham todos esses indicadores. Estava bem ali debaixo do nariz deles. E eles ignoraram. E não apenas isso. Ele levantou-se, pegou a criança e sua mãe, e pela noite fugiram para o Egito. E ficaram lá até a morte de Herodes. Para que assim fosse cumprido o que fora dito do Senhor por meio do profeta que disse: Para fora do Egito eu chamei o meu filho. Então, há sempre essa revisitação da história. Estude a história, estude a história. Isso também nos mostra que o Antigo Testamento está vivo dentro do Novo Testamento. Um permeia o outro. Não se pode ignorá-lo. Não se pode ficar sem a substância no Novo e o tipo no Antigo. Eu só queria dizer outra coisa. Também é muito maravilhoso quando é dito na Bíblia que Jesus, por meio dos seus profetas, revela antes da hora aquilo que vai acontecer. Para que quando acontecer, Você creia. aqui Mateus faz menção a Oséias, quando diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Isso é fascinante, porque aqui ele chama Israel de o filho que ele chamou para fora do Egito em um sentido literal. Mas no Novo Testamento isso é aplicado a Cristo. Então, em outras palavras, o que queremos dizer é que toda a essência do sistema judaico era centrada em Cristo. Tudo era um símbolo de Cristo. Só que eles focaram tanto na tipologia que acabaram jogando fora o tipo, ou seja, Cristo. E isso é uma belíssima ferramenta para se estudar a Bíblia também. Então, aqui Deus chama Israel de o seu filho, mas Mateus aplica isso a Jesus. Então, essa história dos judeus encontra seu cumprimento completo em Jesus Cristo. É uma bela tipologia. Em Isaías 41, verso 8, Deus chama Israel de seu servo. Aqui, em Isaías, diz assim: Você, Israel, é o meu servo. Jacó, a quem escolhi, a semente de Abraão, meu amigo. Mas, em Mateus, a figura do servo é expandida de Israel para Jesus. Então, quando lemos essa declaração, lemos assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará a justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Muito bem, isso se aplica a Jesus Cristo, não é?
Martin, quando diz assim, ele não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça, você poderia rebater isso dizendo, mas Jesus ensinou nas ruas e nos lugares públicos e todo mundo ouviu sua voz. Será que então a Bíblia se contradiz? Não, porque você deve olhar o que os fariseus fizeram. Eles clamavam nas ruas, erguiam sua voz a fim de se exaltarem. Jesus, no entanto, não fez isso para se exaltar. Ele apontava para o plano da salvação. É por isso que é dito que ele não faria sua voz ser ouvida. Não é centralizado em si mesmo. Ele não era orgulhoso. E isso, naturalmente, é completamente contrário à natureza caída da humanidade, que é centrada no próprio eu. Especialmente você, Martin. Deve ser então, né? Tô brincando. A verdade é que todos temos esse problema. Sim, todos nós somos assim. Em Salmo 80, verso 8, Israel é chamada de a videira. Mas Jesus diz que ele é a verdadeira videira. Então, tudo isso aí são tipos, são histórias encenadas. Israel é chamada de a semente de Abraão em Isaías 41, verso 8. E Paulo, em Gálatas 3,16, diz, para Abraão e sua semente foram feitas as promessas. Ele disse isso se referindo a Israel. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que trata-se de um só, ou seja, Cristo. Em outras palavras, mais uma vez, você tem o modelo se cumprindo em Jesus. O tempo todo. Bom, deve ser difícil quando você acha que você é o cumprimento da coisa, porque, nesse caso, tem que abrir mão da sua posição elevada e ceder a outra pessoa. E João Batista fez isso, pois ele se humilhou para exaltar Jesus. Assim, qualquer um que esteja em Cristo é semente de Abraão. Isso de acordo com Gálatas 3:29. Então, tudo estava centrado em Cristo, só que os judeus centralizaram tudo em si mesmos. Assim, eles perderam de vista a Cristo e tornaram-se o inimigo dele. Pois é. Para que o próprio eu continuasse reinando, Jesus tinha que ser eliminado. Então, os judeus não enxergaram esse ponto vital. O reino que Adão perdeu era para ser restaurado aos descendentes de Adão. Adão é o pai de todos, não é? Sim. Atos 17, verso 23 nos diz, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar em toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Jesus não está em controle de toda a humanidade e das nações? Sim. Então, não está tudo sob controle. Tudo está escrito. E, se nós formos centralizados em Cristo, deveríamos, assim, compreender onde estamos no curso da história. E ele também é o segundo Adão, que morreu por toda a humanidade, não é? Sim. Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Existe qualquer tipo de exclusivismo aí? Não. A palavra toda significa toda. Será que uma nação específica pode julgar-se mais privilegiada que outra nação? Não, e na verdade é um grande erro pensar assim. Poderia uma nação alegar ter um início mais nobre do que outras nações, uma vez que todas vieram dessa semente? Será que existe preconceito racial no mundo? Ora, claro, em toda parte. Em toda parte? Bem, deve haver algum lugar utópico em que não haja. O que dizer da Igreja do Senhor? Não deveria haver racismo nela? Com certeza não. Desculpa aí, mas a gente tá sendo mesmo sarcástico. Martin, isso não é legal. Realmente não é legal. Tá, eu vou ser bem claro. Tem racismo na nossa igreja sim, mas não deveria. Ok, Martin. Mas isso não deveria ser erradicado de cada alma? Sim. Muito bem. Algumas nações são menos privilegiadas que outras. Sim, isso é verdade. Certo. Mas isso as torna menos importantes diante dos olhos de Deus? Não. Muito bem. Eu queria que a gente enfiasse isso na cabeça. Isso nos ajudaria a ter uma existência muito mais harmoniosa. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que apenas aquelas nações que ele escolheu como seu tesouro especial deveriam ser salvas e as outras perecer. É isso que está lá em João 3,16? Eu acho que preciso de óculos porque não foi isso que eu li. Bom, deixa eu ler direitinho então. Vamos lá. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, de forma que todo aquele que nele crer
Veja só essa palavrinha, Martin. Não pereça, mas tenha vida eterna. Nenhuma nação tem exclusividade disso. Com certeza. Diz para todo aquele que nele crê. Então todos têm uma escolha. E precisa ser assim. Podemos então dizer que, na primeira vinda de Jesus, o tipo encontrou seu antítipo. Cristo não veio para ministrar no lugar santo e tampouco no lugar santíssimo. Ele apenas ministrou para as pessoas no pátio. Estaria isso correto? Sim. Na verdade, o que teria acontecido a Jesus se ele tivesse pisado lá no Santo ou Santíssimo? Uau, ele seria... Apedrejado. Com certeza. Ele teria sido morto, porque essa era uma regra levítica. Apenas os levitas tinham permissão para servirem no Santo e no Santíssimo. No pátio, até os gentios podiam pisar. Havia lá um lugar reservado para eles. Todo o ministério de Cristo, enquanto esteve aqui na terra, ocorreu dentro do pátio. E também era no pátio do templo terrestre, onde o cordeiro era sacrificado. Então, ele cumpriu o ministério do pátio enquanto esteve aqui na terra. Ele nunca ministrou no lugar santo ou no Santíssimo. Agora, se o caminho dele está no santuário, então, em algum momento, ele deve avançar para o lugar santo. Sim, percorrer toda a cerimônia. O sacerdócio levítico tinha que chegar ao fim. Tinha que chegar a um final completo, Martin. Porque Cristo, nosso sumo sacerdote, não era um levita, mas um judeu. Sendo assim, não podia ministrar dentro daquele templo. Seu sacerdócio era superior. Ele era da ordem de Melquisedeque. Ele era o cordeiro sacrificial, cujo sangue foi derramado pelos pecados do mundo. E isso acontecia no pátio. Mas ele não podia ser um sacerdote terrestre, porque ele não era um levita. Nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santo, tendo obtido eterna redenção para nós. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O ministério dele foi o ministério do pátio. E ele cumpriu essa porção do plano da salvação. Ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. E então ele foi ao lugar santo, de acordo com Hebreus 9:12. Mas o sacerdócio levítico chegou ao fim antes de ele fazer isso, porque ele não era um levita. Pergunta: se você fosse um levita chique, com suas belas roupas, pompa, glamour, admiração do povo, você ficaria feliz se o seu ministério acabasse? Não. Com certeza eles teriam inveja. Sendo assim, é melhor que um homem seja eliminado do que todos nós perdemos nossa posição e ministério, certo? Isso é um ponto muito importante. Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é uma profecia messiânica. Hebreus 5, verso 6 diz: E conforme ele diz em outro lugar, tu és um sacerdote após a ordem de Melquisedeque. Veja só. Hebreus 7:11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar um outro sacerdote após a ordem de Melquisedeque, e não após a ordem de Arão? É uma boa pergunta essa que Paulo faz. Sim, do contrário, não haveria utilidade para isso. Bom, se o caminho de Deus está no santuário, então o sumo sacerdote e o ministério de Jesus no lugar santo passou a vigorar após a crucificação. Isso é bíblico, Martin. Ressurreição e ascensão de Jesus, porque apenas então o seu próprio sangue estava disponível para a consagração do templo e ministração no lugar santo. Jesus não poderia começar o ministério antes que o sangue estivesse lá. E esse lugar santo é no céu. Sim, é o santuário celestial, já que ele nunca ministrou no lugar santo do santuário terrestre.
Após a ressurreição de Jesus, ele nunca foi lá no templo dizendo: agora eu vou ministrar como sacerdote porque sou da ordem de Melquisedeque. Saiam daí, levitas. Ele nunca fez isso porque ele entrou no santuário celestial, um lugar que não foi feito por mãos humanas. Esta mudança de fase dentro do plano da salvação foi uma mudança muito significativa. O tipo encontrou o antítipo. Agora, eu gostaria de falar sobre grandes mudanças. Esta é uma mudança gigantesca, já que houve a transição de um modelo terrestre para o modelo original, o santuário celestial. Isso fez com que, repentinamente, o modelo terrestre fosse obsoleto. Sua única utilidade hoje é nos mostrar o que está acontecendo no santuário celestial. É como se fosse um esboço. Claro que você não vai jogá-lo na lata do lixo, mas você não precisa mais dele, porque o seu propósito foi cumprido. Muito bem. É quase que como quando você tem um projeto de um avião, por exemplo. Depois de construir o avião, você ainda pode consultar o projeto, mas não vai reconstruir aquele avião. Não, não vai reconstruir o avião, ele já está construído. Aqueles que seguiram Jesus pela fé até o lugar santo, porque não dava para seguir Jesus literalmente, né? Era por meio da fé que nós o seguimos. Agora, quando o sacerdote entrava no lugar santo, você podia esperar do lado de fora e saber o que ele estava fazendo lá dentro, porque seus afazeres estavam precisamente descritos nas Escrituras. Mas agora que o santuário terrestre já não é mais válido e o santuário celestial passou a vigorar, você sabe e crê no que Jesus está fazendo lá em cima por causa do projeto. É isso mesmo, exatamente. Sendo assim, não tem o menor cabimento que os homens continuem a realizar essas cerimônias aqui na Terra. Você o faz pela fé em Jesus. Continuando. Aqueles que seguiram a Jesus pela fé dentro do lugar santo encontraram uma maneira nova e melhor. Seu ministério substituiu as festas e cerimônias, sobre as quais muitos haviam colocado suas esperanças, esquecendo-se de que elas meramente simbolizavam uma realidade maior. É isso mesmo, exatamente. Aqueles que se recusaram a aceitar esse novo e melhor caminho continuaram a realizar aqueles rituais, não percebendo que sua casa agora estava vazia. Eles ficaram para trás, enquanto Jesus avançou. Não é o que algumas igrejas fazem? Sim. Eles apenas realizavam as velhas cerimônias, sem perceber que Jesus já não estava mais com eles. O que eles tinham que fazer é mudar o seu foco para o santuário celestial. Eles poderiam ter se tornado pastores, mas não mais sacerdotes. Porque um sacerdote é alguém que faz um sacrifício, enquanto que um pastor apenas ministra. É apenas alguém que conduz. Portanto, o sistema deles não precisava desaparecer. Apenas a função de sacerdote tinha que acabar. Os rituais que eles praticavam não tinham mais função. Martin, pense sobre isso. E se alguma organização cristã decidisse que ainda precisamos de sacerdotes e realizar sacrifícios? Não seria isso rejeitar o plano da salvação? Com certeza, é blasfêmia, porque você estaria dizendo não concordar com o que Jesus fez. Na verdade, você o rejeitaria completamente. É exatamente o que o catolicismo faz, pois os padres são sacerdotes e oferecem sacrifício. A Igreja Ortodoxa também se inclui nisso, pois também tem sacerdotes e sacrifícios. Também se encaixa nisso os anglicanos, pois tem sacerdote e sacrifício. Mas isso tudo já era. Já era. Eles se comportam exatamente como os judeus se comportaram. E não é curioso que essas religiões representem grande parte da igreja cristã hoje? Sim. Todo o sistema ortodoxo, anglicano e católico. Além deles, também houve um restante dispersado. E o que aconteceu a esse restante dispersado é uma história triste, Martin. Mas vamos continuar. A questão é que eles continuaram ministrando um ritual terrestre que já não tinha mais nenhuma validade. João 11:50 diz: Não percebeis
que vos é melhor que morra um homem pelo povo, para que não pereça toda a nação? Eles tinham alguma ideia vaga do que estava acontecendo e perceberam que se o povo seguisse a Jesus, o sistema deles ia acabar. E assim decidiram livrarem-se dele para manter o sistema. João 18,14. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Martin, Caifás era o sumo sacerdote. Eles queriam manter as ofertas, continuar os sacrifícios, mas essas coisas já não têm mais validade. O sistema deles acabou. Já não tem utilidade nenhuma, está desolado, vazio de qualquer coisa. É muito importante aprendermos com o exemplo deles. Eles aceitaram Jesus? Não. Não, eles não aceitaram. Você vê para onde estamos caminhando? Sim, eu vejo sim, perfeitamente. A queda do muro de separação entre os judeus e os gentios não era algo aceitável para muitos deles, porque isso acabaria com a exclusividade judaica. E qualquer um hoje que pense ser o maioral está sofrendo da mesma ilusão. Fim do sistema sacrificial com seus tipos e sombras. Fim do sacerdócio levítico e a abertura de um novo e melhor caminho. Não é basicamente o que aconteceu? Sim. Bem, de certo sentido, dá para entender por que isso os abalou como nação, porque eles foram construídos em torno disso. Sim, a ideia era assustadora. Mas se eles tivessem aceitado... Teriam ficado ainda mais felizes. Exato, não teriam mais que fazer o sistema do templo. E poderiam ter se tornado pastores. E teriam mantido sua posição. É claro, eles seriam o que os discípulos foram. E teriam que abandonar aquelas roupas especiais que os faziam sentirem-se mais importante do que os outros. E as igrejas cristãs hoje? Algumas não usam mantos até hoje? Sim. Eles vestem roupas muito suntuosas. Por acaso Jesus utilizava alguma roupa especial? Não, ele não utilizava. Apenas uma roupa branca e sem costura, que representava a justiça dele. E parando para pensar, os edifícios deles são parecidos com o de Herodes. Sim. Tudo que eles constroem tem que ser enorme e melhor do que o outro. Bem, vamos continuar a nossa história. Romanos 7:6 diz: Mas agora nós fomos libertos da lei. É claro que ele está falando da lei cerimonial aqui. Não vamos confundir as coisas. Mas agora, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Já é hora de deixar para lá o ritual, porque, pela fé, nós seguimos a Cristo dentro do santuário, pois o caminho dele está no santuário. É o que a Bíblia diz. Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Veja só, Martin, promessas melhores. Agora tudo se baseia na realidade e não em símbolos. E precisamos entender isso direito. Não é que o símbolo era inútil. Não. Era apenas um símbolo. Um animal não podia me salvar. Claro que não. Jesus teve que morrer. O cordeiro era o símbolo disso. Exato. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, cópias, Martin, fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Se o terrestre tinha que ser purificado, então o celestial precisava de sacrifícios muito melhores, a saber, o sacrifício do próprio Cristo. E aí tem esse verso muito triste. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Martin, essa é a história dos judeus. Nós olhamos para trás e achamos eles uns tolos. É, a gente diz. Mas nós, hoje, fazemos a mesma coisa. Na verdade, pior que eles. É verdade, Martin. Fazemos pior. Você concorda que este é um dos versos mais tristes da Bíblia? Ora, com toda certeza. Esse e aquele outro no qual Jesus disse, não te conheço. Uhum. Ele foi reconhecido pelos homens sábios do Oriente. Os anjos o anunciaram aos pastores.
Profetas da casa de Israel, que administravam no templo, o confirmaram, e ele foi anunciado por João Batista, que o apontou como o Cordeiro de Deus. Ele foi reconhecido pelo Espírito Santo, que veio sobre ele em forma de pomba. Também foi reconhecido pela voz de seu Pai, ouvida do céu, e pelos seus milagres e sua transfiguração e ressurreição. Ainda assim, ninguém o aceitou. Eles tiveram oportunidade. É verdade, eles tiveram. Será que Deus queria garantir? Sim. Vamos ler. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Temos aqui um profeta. Aguardando. Ele estava dizendo a todo Israel o que estava acontecendo ali. Deus queria assegurar-se de que não havia apenas uma testemunha. E o que mais ele fez? E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Interessante, né? Muito. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Sempre o coração, Martin. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. 2 profetas. Além dos sábios do Oriente, além de todos os sinais. E ainda tinha o João Batista, preparando o caminho todo esse tempo. É verdade. Eles tinham desculpa. Eles sabiam dessas coisas. Eles não tinham desculpa. Certamente eles não tinham desculpas. Se tivessem estudado, não teriam perdido o Messias. Bom, quando os sábios do Oriente vieram, eles tiveram que estudar. Então, foi ignorância proposital? Sim, foi ignorância proposital. Na verdade, foi assassinato proposital. Porque Herodes decidiu matar todos os bebês meninos, porque só ele queria ser rei. Ele teve a exata mesma atitude de Caifás. Então, no final da era judaica, lá no final da profecia das 70 semanas, que anunciava o fim do tempo de graça para a nação judaica, no apedrejamento de Estevão, a história dos judeus foi mais uma vez apresentada a eles no discurso de Estevão. Isso está tudo ali em Atos capítulo 7. Que aconteceu sob a inspiração do Espírito Santo e foi registrado em Atos capítulo 7. Eles não tinham desculpa. Quando Estevão repassou toda a história e disse que tinha vindo o Messias e que eles eram culpados de matá-lo, ele acabou morrendo por isso. Então, eles rejeitaram a repreensão. Lemos em O Desejado de Todas as Nações: o Salvador não veio para jogar de lado aquilo que os patriarcas e profetas haviam dito, já que ele mesmo havia falado por meio destes representantes. Todas as verdades da palavra de Deus vieram por meio dele, mas essas joias preciosas haviam sido encobertas pelo engano. Sua luz preciosa estava sendo utilizada para ministrar o erro. Deus desejava que elas fossem removidas do erro e recolocadas em meio à verdade.
Esta obra apenas a divina mão poderia executar. Por sua conexão com o erro, a verdade havia servido à causa do inimigo de Deus e do homem. Cristo veio para colocá-la aonde pudesse glorificar a Deus e trabalhar para a salvação da humanidade. Martin, eles não tinham desculpa. Tinham todas as cerimônias para educá-los. E apesar de terem sido dadas por Deus, eles fizeram delas o seu meio de salvação. As cerimônias tornaram-se o salvador deles. Isso é muito importante salientar. As cerimônias apontavam para o Salvador, mas eles a usaram como desculpa para matá-lo. E Jesus disse, a sua casa será deixada vazia, porque eles não queriam segui-lo pela fé até a próxima parte do ministério, ou seja, aquela mudança grandiosa do modelo terreno para a realidade literal. Não quiseram segui-lo até o santuário por meio da fé. Não entraram com ele no lugar santo. Eles poderiam ter se tornado pastores, mas quiseram continuar sacerdotes. Muito bem, a sua casa será deixada vazia. Vamos ler o que o Espírito de Profecia diz a respeito do destino deles. O sangue de Cristo e dos discípulos, a quem haviam matado, estava sobre eles agora, e acabaram sendo visitados com terríveis juízos. A maldição de Deus os seguia. Tornaram-se motivo de escárnio para gentios e cristãos. Foram rejeitados, degradados, detestados, como se o sinal de Caim estivesse sobre eles. Mas eu vi que Deus preservou o seu povo de maneira maravilhosa. Isso é interessante, Martin. Deus os preservou. Mas para quê? Para lhes dar o mesmo status mais uma vez? Não. Vamos ler com cuidado. Ele os preservou de maneira maravilhosa e os espalhou por todo o mundo para que fossem vistos como um exemplo da maldição de Deus. A maior parte do mundo ama Israel hoje em dia. É verdade, alguns grupos amam Israel, mas outros os odeiam. A maioria os despreza. É verdade. Então, o ódio não acabou. Vi que Deus abandonou os judeus como nação, mas não como indivíduos, Martin. E isso é muito importante. E o mesmo se aplica às pessoas de falsos sistemas religiosos. Deus se preocupa com cada pessoa. Ainda assim, ele condena os sistemas nas quais elas estão. É como quando lemos a respeito da semente de Abraão. Há um critério que qualifica, e não é um sistema travado que nega isso. Deus abandonou os judeus como nação. Ainda assim, havia uma parte deles que seria capacitada a rasgar o véu de seus corações. Alguns ainda verão que a profecia concernente a eles foi cumprida e receberão Jesus como Salvador do mundo. E verão o enorme pecado de sua nação ao rejeitarem Jesus e crucificá-lo. Indivíduos entre os judeus serão convertidos. Mas como uma nação, eles foram abandonados por Deus para sempre. Jesus disse que a casa deles ficaria vazia. Eu não posso contrariar o que o próprio Jesus disse. Eu não posso dizer que agora sua casa está vazia, mas que no futuro ela será restaurada. A Bíblia não diz isso. Isso é muito importante. Não haverá restauração. A casa está desolada, vazia, acabada, terminada como nação. Sendo assim, faz algum sentido reavivarem aquelas cerimônias? Claro que não, isso seria uma blasfêmia para Deus. Ainda assim, como indivíduos, eles podem ser salvos. Portanto, Martin, Cristo atuou no pátio do santuário terrestre como judeu. E daí, ele foi para a ordem de Melquisedeque, para o sacerdócio final, como sumo sacerdote no lugar santo, lá no céu. E os judeus não o seguiram pela fé. Por isso, a casa deles foi deixada vazia. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para redimi-los do pecado, mas seu senso de justiça própria foi de maior valor para eles do que a redenção do Salvador. Ele veio para os seus, para aqueles a quem ele havia dado grande luz. Jesus e os discípulos não começaram uma nova igreja.
Já falamos isso 1000 vezes aqui. Onde quer que o Messias esteja, ali é a igreja. Tudo o que é exigido de seus seguidores é ouvir a sua voz e segui-lo. Exatamente isso. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas que se recusaram a ouvir a sua voz não o seguiram, mas o condenaram. É isso mesmo. Não queriam abrir mão de um sacerdócio terrestre obsoleto. Não queriam abrir mão de seus mantos especiais. Eles deveriam ter seguido Jesus pela fé até o santuário celestial, pois é lá que ele está ministrando hoje. Portanto, não havia uma nova igreja. E isso é um problema porque as pessoas acreditam nisso. Sim, Na verdade, se tivessem aceitado a Cristo, os próprios judeus seriam chamados de cristãos hoje, já que tudo no santuário apontava para Cristo. muito bem. O cristianismo simplesmente reconheceu o Messias que a maioria havia rejeitado. Ao reconhecerem a voz do noivo, eles não o rejeitaram. Não foi Jesus que os abandonou. Eles o abandonaram. Isso é a mais pura verdade. Muitos, mesmo dentre os fariseus, acabaram crendo nele e seguindo-o. Estes aceitaram abandonar o sacerdócio. Podemos dizer então que as ovelhas que o seguiram precisavam de redenção? Ora, somos todos ovelhas, certo? O fato de que nós o seguimos pela fé até o lugar santo não nos torna melhor que os outros. Nós ouvimos a voz dele justamente porque precisamos de salvação. Então, não somos melhores que outros. Não nos tornamos super-humanos. Fisicamente e espiritualmente precisamos da redenção. Porque este corpo que temos vai apodrecer um dia. E se não formos ressuscitados, já era. E a única maneira de sermos ressuscitados é estarmos em Cristo. É isso aí. E eu tenho uma natureza caída, e não consigo me livrar dela, a menos que Jesus me renove. A menos que Ele me justifique e santifique. Ele veio para os quebrantados de coração. Ele veio para amaciar os corações endurecidos. Portanto, nós não somos melhores do que qualquer outra pessoa. Porque Jesus disse, não sabeis de que espírito sois? Então, precisa haver uma mudança de coração. Todos nós precisamos dessa mudança. Todo mundo. Sua redenção é completa. Ele é fiel e justo para perdoar e nos redimir de toda a injustiça. Ele nunca foi mais rápido do que os seus filhos pudessem acompanhá-lo. Isso é muito, muito importante. Eu também acho. Ao invés disso, ele colocava-se em seu lugar na sua jornada e tomava tempo para ajudá-los. Por exemplo, aquela mulher com aquele problema. Todos ao redor achavam que ele estava demorando. Alguns estavam ficando ansiosos e nervosos. A gente tende a fazer isso mesmo. Ele estava a caminho para curar uma pessoa, mas tomou tempo para ajudar outra em necessidade. Ainda que parecesse, ele nunca estava atrasado. É verdade. Jesus não saía correndo na nossa frente após fazer o convite "siga-me". Jesus dava às pessoas o tempo para passarem pelo processo, não é? Bom, tudo isso é para preparar a mente para a próxima grande mudança. Você concorda que se ele serviu no pátio do santuário naquele tempo dos judeus e depois foi para o lugar santo lá no céu, isso não foi uma grande mudança de todo o cenário? Com toda certeza? Não seria natural concluir então que um dia ele iria para o lugar santíssimo? Sim. A Bíblia não diz que o caminho dele está no santuário? Certo. Agora a coisa fica séria. Porque estamos no limiar de reencenar aquilo que os judeus fizeram, mas numa escala mundial, enquanto que a deles foi numa escala local. Muito bem, qual seria a próxima grande mudança? Se formos para Daniel 8:14, é dito assim: até 2.300 dias, e o santuário será purificado. Muito bem. Quando isso aconteceria? Bem, se você analisar a profecia, isso é parte da profecia das 70 semanas.
Ou melhor, a profecia das 70 semanas é parte dessa profecia. Sim, a primeira parte. A primeira parte tem que ver com os judeus, dos quais acabamos de falar. Já a segunda parte trata da purificação do santuário, que acontecia no dia da expiação. Sim, no passado isso ocorria localmente lá em Israel, mas hoje deve ser global. Hoje deve ser em uma escala global, porque estamos no fim dos tempos. É importante dizer isso. Muito bem, no fim da profecia dos 2.300 dias, o santuário seria purificado. Quando essa mensagem foi pregada pela primeira vez, eles não tinham ideia do que era o santuário, pois eles tinham perdido de vista o santuário. Eles então começaram a imaginar que esse santuário seria a terra e que Cristo voltaria de novo a ela, mas ele não veio. Essa profecia termina em 1844. Isso é pura matemática, não é nenhuma fórmula mágica. Em 1844, muitas coisas interessantes aconteceram. A gente pode falar isso em outro programa, mas o fato é que a purificação do santuário terrestre era a remoção dos registros de pecado que ocorria no dia da expiação, quando Cristo iria do lugar santo para o Santíssimo. Não deveríamos nós também segui-lo para o lugar santíssimo? O que havia no lugar santíssimo? A Arca da Aliança? Os 10 mandamentos estavam lá dentro, né? Vamos à interpretação da visão. E aconteceu que, quando eu, Daniel, vi a visão e busquei o seu significado, eis que diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. E eu vi a voz de um homem que vinha do Ulai, que disse: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Aqui é o anjo Gabriel, certo? Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Bom, quando se estuda isso, você entende que o tempo do fim não começou ao final de 1844, que é o fim das 2.300 tardes e manhãs, mas sim no fim dos 1.260 dias, que se refere à supremacia papal. Que aconteceu em 1798. Isso, quando a supremacia papal, como poder político, acabou em 1798. Então, essas palavras passariam a ser compreendidas. Sim, e certas coisas começariam a acontecer diante dos nossos olhos. Mas não antes disso, porque o verso 9 do capítulo 12 diz que essas palavras foram fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, 1798. Sim, ao final dos 1.260 dias. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos agirão perversamente, e nenhum deles entenderá, apenas os sábios entenderão. Martin, para sermos sábios, precisamos pedir a Deus por sabedoria e estudar a sua palavra para ver o que ela diz, e não o que eu acho que ela diz. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, mas no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. O que significa levantarás em tua herança? É uma questão interessante, não é? Com certeza, é importante saber. Quando a ministração dentro do Santíssimo começava? É importante saber disso. Ao final dos 2.300 dias, certo? Já que é ao final desses dias que o santuário seria purificado, é o dia da expiação. A palavra hebraica para herança é goral. Essa palavra é utilizada 77 vezes no Antigo Testamento. É a mesma palavra utilizada nas purificações típicas do santuário, em que se lançava sortes para determinar quais dos 2 bodes seria sacrificado. Então, definitivamente, trata-se de uma linguagem do dia da expiação. Neste dia, os israelitas ficavam do lado de fora do templo, afligindo suas almas e confessando os seus pecados, para que pudessem receber as bênçãos do sumo sacerdote quando este saísse do santuário. Ao confessar os seus pecados, você não está confessando a transgressão da lei? Sim. O sumo sacerdote não estava ministrando diante dela? Sim. Portanto, no dia da expiação, será que a lei, os 10 mandamentos, não tinham um papel de importância? Com certeza. Nesse dia, Israel estava em sua herança. No dia antitípico final da purificação,
os casos dos justos mortos seriam revisados diante de Deus e Daniel também permaneceria em sua herança. Em outras palavras, o registro de julgamento dele viria à tona. Exato, você está aguardando pelo veredito. O que não quer dizer que ele está lá de pé num tribunal esperando. Não, o registro será discutido e analisado, e ele será então declarado apto ou inapto para o céu. Correto? Então, isto se refere ao dia da expiação. E com relação aos vivos, eles também serão julgados. Mais cedo ou mais tarde, o julgamento dos vivos começará, e o seu nome e o meu nome estarão lá no juízo. Todos teremos que permanecer de pé. É quase que como se estivéssemos de pé em uma sala esperando o resultado do julgamento. Isso, estamos aguardando o resultado. E quando o juiz sair e martelar lá o martelinho dele, a sentença está dada e será tarde demais. Tarde demais. Martin, esta é a linguagem do santuário. E isso é muito importante. Veja aqui uma citação de J.N. Lawborough, o movimento do segundo grande advento, seu surgimento e progresso. Eu encorajo as pessoas a lerem esses livros. Você pode tê-los de graça na internet. Ele escreveu: quando o relógio profético bateu e o tempo do fim começou, após os 1260 dias proféticos, que terminaram em 1798, lembre-se disso, quando o papado perdeu seu poder político, muitos dos sábios estudaram as Escrituras para determinar o fim da profecia dos 2300 dias. E muitos dos sábios começaram a compreendê-la. Isso é importante, é uma coisa universal, está acontecendo agora mesmo. Então, vamos repassar a história. Vamos estudá-la. Por todo o mundo, e independentemente uns dos outros, as pessoas chegaram à conclusão de que o período profético se encerraria por volta de 1843 a 1844. Veja só, pessoas diferentes em lugares diferentes chegaram à mesma conclusão. Exato. Liderando a lista estavam William Miller, A.J. Krupp, David McGregor, Edward Irving da Inglaterra, Archibald Mason da Escócia, W.E. Davis, Joseph Wolff, que trabalhou na Ásia, Alexander Campbell, Capitão A. Landers de Liverpool, Inglaterra, Leonard Heinrich Kelber da Alemanha, Lacunza da Espanha, Hansa Pita e Dr. Cappadose da Holanda, Raul da Baviera, padres da Tartária, estudantes da Bíblia do Iêmen, russos no Mar Cáspio e molocanos nas margens do Báltico, e muitos outros discerniam os tempos. Você sabia disso, Martin? Não, eu não sabia disso. E não é importante? É impressionante. É como os homens sábios do Oriente. A luz brilhou em todos esses lugares. E o que eles estavam fazendo? Estavam repassando a história, estudando profecia. Aqueles homens do Oriente não fizeram o mesmo? Sim, eles discerniram o tempo de Daniel. E chegaram à conclusão de achar que aquela estrela era a profecia. Então, esses homens vindos do Oriente não eram judeus. Não? Eles provavelmente eram zoroastras. Eles tinham acesso àquilo que Daniel havia dito e estavam estudando as profecias. E todas essas pessoas aqui, de todo o mundo, desde a Ásia ao mundo cristão, da Holanda até o Reino Britânico, dos alemães até os espanhóis, países católicos, países protestantes, países pagãos, todos estavam estudando estas coisas. E concluíram que o fim dos 2.300 dias seria em torno de 1843 ou 1844. Então Deus estava dando a eles, mais uma vez, uma lição de história para essa grande mudança que ocorreria. Antes de uma grande mudança, haveria uma grande mudança na ministração, que iria do lugar santo para o Santíssimo. Agora, lembre-se que os judeus não entenderam que Jesus estava entrando no lugar santo. As cerimônias deles haviam perdido a função. E o que William Miller tem a dizer sobre isso? O impacto da cronologia bíblica. Outro tipo de evidência que afetou vitalmente a minha mente, diz ele, foi a cronologia das Escrituras.
descobri que eventos preditos que haviam sido cumpridos no passado muitas vezes ocorreram dentro de um tempo determinado. Os 120 anos até o dilúvio, de Gênesis 6:3, os 7 dias que o precederam, com 40 dias de chuva predita, Gênesis 7:4, os 400 anos da peregrinação da descendência de Abraão, Gênesis 15:13. Tudo isso não é reencenação da história? Sem dúvida. Os 3 dias dos sonhos do copeiro e do padeiro, em Gênesis 40:12-20. Os 7 anos do faraó. Os 40 anos no deserto, Números 14:34. Os 3 anos e meio de fome, 1 Reis 17. Os 70 anos de cativeiro, Jeremias 25:11. Os 7 tempos de Nabucodonosor, Daniel 4:13-16. E, finalmente, as 7 semanas, 62 semanas e última semana, totalizando 70 semanas determinadas para os judeus, Daniel 9:24-27. Os eventos limitados por esses tempos foram inicialmente apenas uma questão de profecia e foram cumpridos de acordo com as predições. Então, é isso que eles estudaram e chegaram a essa conclusão impressionante de que a profecia dos 2.300 dias estava chegando ao fim. Quando, portanto, ele descobriu em seu estudo da Bíblia vários períodos cronológicos que, de acordo com sua compreensão, estendia-se até a segunda vinda de Cristo, ele não pôde deixar de considerá-los como os tempos antes apontados, os quais Deus revelou aos seus servos. As coisas secretas, disse Moisés, pertencem ao Senhor nosso Deus, mas aquelas que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. O Senhor declara, pelo profeta Amós, que ele não faria nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deuteronômio 29:29, Amós 3:7. Sendo assim, os estudantes da Palavra de Deus podem confiantemente esperar encontrar o evento mais estupendo a acontecer na história humana claramente apontado nas Escrituras da Verdade. Portanto, Deus determinou esses tempos específicos. Miller escreveu: assim eu fui totalmente convencido de que toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus e é útil para o entendimento. Ela não é dada em nenhum momento pela vontade do homem, mas foi escrita por homens santos, movidos pelo Espírito Santo. E foi escrita para a nossa instrução, para que pudéssemos, por meio da paciência e conforto das Escrituras, encontrar esperança. Eu não pude deixar de considerar as partes cronológicas da Bíblia como sendo tanto uma parte da Palavra de Deus, tão digna de nossa séria consideração, como qualquer outra parte das Escrituras. Eu, portanto, senti que, ao tentar compreender aquilo que Deus, em sua misericórdia, julgou digno revelar a nós, eu não tinha o direito de simplesmente passar por esses períodos proféticos. Será que Deus colocou esses períodos proféticos apenas para a nossa diversão? É claro que não. Será que ele colocou lá 70 semanas e a vinda do Messias apenas para nos divertir? Ou apenas para ser ignorada pelos judeus? Será que o livro de Apocalipse foi inspirado apenas para ficar fechado e não lido? Pois é, muita gente o ignora por achar inútil, não consegue entender nada dele. Mas esse livro é uma verdadeira bênção. As profecias devem ser estudadas. Muito bem, vamos dar uma olhada em alguns pontos importantes do plano da salvação, pois queremos saber onde as coisas podem dar errado. Foi dado um anúncio a Adão a respeito do Salvador que viria, certo? Eu colocarei inimizade. Depois, a promessa foi restaurada a Noé e seus filhos após o dilúvio. Depois houve o chamado de Abraão. Depois, a nação judaica como representantes de Deus dentro do plano da salvação. Depois veio a primeira vinda de Cristo, que foi o grande divisor de águas da história. O preço foi pago. Aí começa a ministração no lugar santo do santuário celestial. Aí começa a grande apostasia e a profecia dos 1260 dias. A igreja cristã começou a fazer exatamente o que os judeus fizeram. Ela trouxe de volta o sacerdócio e perdeu Cristo de vista no santuário.
Isso é triste, não é? Então veio a Reforma Protestante após a Idade Média. Ela endireitou muita coisa. Pararam com esse negócio de sacerdócio, livraram-se dos sacrifícios e tornaram-se pastores, como os judeus deveriam ter se tornado. Eles endireitaram as coisas. Mas aí veio o movimento de Oxford, dizendo, não, vamos voltar com o sacerdócio. Vamos voltar a ênfase ao ministério aqui na Terra. Isso é patético. É uma infiltração óbvia. Muito bem, Reforma Protestante após a Idade Média. A verdade é restaurada sob muita tribulação e perseguição por todos os lados, tanto católico como protestante. Porque os luteranos não avançavam além de Lutero. Os calvinistas não avançavam além de Calvino. Todos deixaram de avançar nos estudos. Os presbiterianos não foram além de Knox. Você se lembra que você mostrou aqui que eles nem sequer ousavam orar de maneira diferente que os criadores de suas igrejas oravam? É verdade. Muito bem. E após toda a perseguição, a terra ajuda a mulher. Ela foge. Para os Estados Unidos? O final da profecia dos 2.300 dias e a ministração de Cristo no lugar santíssimo começa. Ou seja, começa o juízo. A lei de Deus é a norma desse julgamento. Então, basicamente, Martin, uma vez que se percebe que Cristo passou para o lugar santíssimo, deveríamos passar a considerar seriamente a lei. Sim. E se você descobrisse que tem um problema sério no quarto mandamento, que ordena a guarda do sétimo dia, mas todo mundo guarda o primeiro dia? Sim, porque agora a lei está sendo exaltada de novo. Agora você quer ver o que está dando errado. E é possível ver isso claramente. Mas se você permanece na terra, você permanece na tradição. Mas se seguir a Cristo até o lugar santíssimo, então, pera. Preciso seguir a lei à risca? Será então que posso pegar o segundo mandamento e riscá-lo para reverenciar estátuas? Não. Não, porque o segundo mandamento está no Decálogo. Será que posso dividir o nono para ficar com 10 de novo? Claro que não. Posso mudar o palavreado? Você não pode mudar nada. Bom, será que posso jogar tudo fora? Não. Porque seremos julgados pela lei. Você não pode modificá-la em nada. Muito bem. Ao final da profecia dos 2.300 dias, se você segue Cristo até o lugar santíssimo, a lei deve se tornar muito importante, porque você será julgado por ela. Você tem que se perguntar, como os israelitas, será que eu estou em harmonia com Deus? E se eu não estou em harmonia com a lei, por causa de minhas tradições, eu não deveria mudar? Sem dúvida. E se eu não quiser? Bem, então você não seguirá Jesus. E eu não estaria seguindo o caminho dos judeus, tornando-me desolado? É isso aí. Continuando. Então, a verdade perdida é restaurada. Não é? Os judeus perderam de vista a verdade. Eles a envolveram numa roupagem falsa. E o mundo cristão hoje não fez o mesmo. Liderados pelo catolicismo, eles reintroduziram o sacerdócio. Os ortodoxos, os anglicanos, também reintroduziram o sacerdócio. E aí, as outras igrejas começaram a negar a lei e a manter uma falsa lei. Mas a norma da verdade foi escrita pelo dedo de Deus e está no lugar santíssimo. Então, quando Cristo vai ao lugar santíssimo, eu devo segui-lo pela fé. Exato. Eu devo perguntar, o que está fazendo, Senhor? E ele dirá, estou julgando, pois chegou a hora do juízo. Deus verificará até mesmo o caso de Daniel, para ver se ele guardou a lei. E Deus dirá, e a sua vez, meu amigo, está chegando. É isso mesmo. E eu devo dizer, Senhor, por qual norma o Senhor está julgando? Onde posso ler a respeito dessa lei e quais são as consequências? Estão bem aqui, na Arca da Aliança, escritas com o dedo de Deus. Se querem compreender o que ela diz, vá e leia Êxodo capítulo 20. E veja em que situação você está. Mas, Senhor, eu tenho a minha tradição, que é contrária à sua lei. Eu quero continuar guardando a minha tradição. Bem, então você está seguindo o caminho dos judeus. O próprio Jesus falou, em vão vocês me adoram. Então a verdade deve ser finalmente restaurada, em sua devida roupagem. E depois disto, a imagem da besta é formada, a marca da besta é implementada, e finalmente teremos um tempo de angústia como nunca houve. Há uma grande consequência, Martin, em se rejeitar as grandes mudanças de Deus. E então, temos a segunda vinda.
E analisando essa lista aí, se analisarmos a história, 11 desses eventos já passaram. Sim, Estamos quase no número 12. estamos quase lá. Muito bem. Mas por que o final da profecia dos 2.300 dias significou uma grande mudança de fase dentro do plano da salvação? Bem, o dia de juízo antitípico, o dia da expiação, foi anunciado pela proclamação da primeira mensagem angélica. É isso aí. A mensagem diz que a hora do juízo chegou. Adorem aquele que fez. 1844 vai a todo mundo. A mensagem de 1844 foi a todo o planeta, dizendo que deveriam adorar aquele que fez o mundo. Sendo assim, não podemos, pelo ecumenismo, estar juntos a um sistema que rejeitou a Cristo ao reintroduzir o sistema do sacerdócio e alterou a lei de Deus. Mas o mundo insiste nisso. Queremos adorar na nossa tradição. Os judeus não fazem isso? Mesmo na primeira mensagem angélica, já há um reconhecimento de que Deus é o Criador e que o lembrete disso é o sábado. Correto, não há desculpa para errar. Temos que nos separar do erro. E se Cristo foi ao lugar santo e a lei se tornou proeminente, e se há uma contradição entre a lei e o seu sistema, e você se apegar a ele, você está escolhendo sair. O dia da expiação antitípico foi anunciado pela primeira mensagem angélica. Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo, e aqueles que o seguem pela fé até o lugar santíssimo descobrem a imutabilidade da lei e tornam-se arautos da segunda e da terceira mensagens angélicas. Aqueles que não aceitam os princípios do juízo, ou a mensagem de que o juízo já começou, Martin, eles caem. Infelizmente. Eles caem. E não anunciam a segunda mensagem angélica, porque esta diz que Babilônia caiu. E a terceira mensagem diz que se você continuar no seu caminho, apegando-se à sua tradição e não à lei de Deus, você está encrencado. Mas o que aconteceu às igrejas que se recusaram a seguir a Cristo? Algumas delas começam a dizer que a lei mudou. Outras dizem que a lei foi abolida. E outras dizem que nós criamos a nossa própria lei. E no caso da nação judaica, bem, a casa deles está vazia. Eles caíram. Caíram porque beberam do vinho da fornicação. Ou seja, de falsas doutrinas. Eles têm alguma desculpa? Não. Porque a lei é muito explícita. Eles se recusaram a aceitá-la. E eles deveriam ter estudado a história para compreender essa questão. Muito bem. Eu vou ser bem direto aqui. Qualquer denominação, seja protestante ou não, que rejeite a lei de Deus, que não siga a Cristo por meio da fé até o lugar santíssimo, será, assim como a nação judaica, abandonada por Deus para sempre. Estes sistemas serão para sempre abandonados por Deus. Indivíduos, como no caso dos judeus, podem ser salvos se voltarem a estar em harmonia com os princípios de Deus e aceitarem o que Jesus está fazendo no lugar santíssimo, que é julgar por meio da lei. Não é? Por implicação, isso significa guardar a lei. Muito bem. Isso é muito sério. Você está me dizendo que você concorda, por exemplo, que os anglicanos, como denominação, que reintroduziram o sacerdócio e aceitaram uma lei espúria, que é a lei que o catolicismo romano criou, e não a lei original que Cristo está utilizando em seu julgamento no lugar santíssimo, você está dizendo que a casa deles está vazia? Sim. Eles se tornaram um ninho de maçons. Infelizmente. E o que dizer dos metodistas? E os congregacionalistas? Com certeza. O que dizer de qualquer denominação que não reconhece a lei de Deus? A casa dela não está vazia? Sim. E você pode ver isso pelos frutos. Precisamos falar sobre isso. Então, o caminho de Deus está no santuário.
Neste tempo de provação, quando o povo de Deus deverá ficar de pé no tribunal, temos uma mensagem a levar, a proclamação das 3 mensagens angélicas. As verdades bíblicas que foram enterradas pelas areias do tempo devem ser restauradas, e o espírito do verdadeiro protestantismo deve ser reavivado. Os protestantes não foram muito longe. Tiveram a oportunidade lá no Concílio de Trento, quando o arcebispo se levantou e disse: "Vocês dizem que seguem apenas a Bíblia? Então por que guardam o domingo ao invés do sábado? Se vocês realmente seguissem apenas a Bíblia, vocês não estariam fazendo isso." E ele tinha razão. Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos profetas. E essa grande mudança de fase também deveria ser acompanhada por revelações de seus servos, os profetas. Martin, o espírito de profecia deveria ser parte da igreja remanescente como uma luz brilhante na luz ainda maior das profecias e eventos descritos nas Escrituras. Então, a ministração no lugar santíssimo em breve chegará ao fim. Quando esse ministério chegar ao fim, a sentença estará dada. Será tarde demais. Está feito. Está feito. Martin, o sistema está desolado. O sistema não aceita que Jesus foi do lugar santo para o Santíssimo. Eles não aceitam que Jesus está julgando agora. Não estão a par do fato de que Jesus está chamando o nome deles e perguntando: "Eles quebraram a minha lei?" E a quebra da lei é a definição do pecado. Lemos em Mensagens Escolhidas: "É o dever do povo de Deus manter as suas lâmpadas acesas. Sejam como homens que esperam pelo noivo, quando ele retornar do casamento." Vocês não têm um momento a perder em negligência com a grande salvação que foi provida a vocês. O tempo de prova das almas está chegando ao fim. Dia após dia, o destino dos homens está sendo selado, e mesmo nessa congregação não sabemos quão em breve muitos fecharão seus olhos na morte e serão habitados pela tumba. Devemos agora considerar que nossa vida está rapidamente passando e que não estamos seguros nem por um momento, a menos que nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus. Nosso dever não é esperar algum momento especial para alguma obra especial ser feita por nós, mas avançar em nosso trabalho de advertir o mundo, pois somos testemunhas de Cristo até os confins da terra. Essa mensagem é muito importante. Cristo está no lugar santíssimo, mas as igrejas hoje estão no lugar santo, achando que não precisam obedecer à lei, achando que por terem aceito o perdão e a justificação, não há consequências de se quebrar a lei. Elas estão desoladas, vazias. Estes sistemas caíram, são parte da Babilônia, se uniram ao movimento ecumênico, que aliás começou em 1844, com a criação da Associação de Jovens Moços Cristãos, o primeiro grupo ecumênico do planeta. E escalou desde então a um ponto em que abriram mão da justificação e da santificação, de acordo com as próprias doutrinas. Eles caíram. Sai dela, povo meu. O que vai acontecer após isso, Martin, é a segunda vinda de Cristo. E aí já será muito tarde. Cristo, olhando através dos séculos, viu como o verdadeiro cristianismo seria quase extinto, de forma que, durante a sua segunda vinda, ele encontraria um estado na sociedade semelhante àquele que existiu antes do dilúvio. Até mesmo as igrejas estariam desmoralizadas e a Bíblia seria negligenciada e profanada. Enquanto o mundo protestante, por sua atitude, faz concessões a Roma, devemos nos despertar para compreender a situação e encarar o conflito diante de nós em seus verdadeiros aspectos. Que os atalaias agora levantem sua voz como uma trombeta e transmitam a mensagem que é a verdade presente para este tempo. Que eles mostrem onde estamos na história profética, para que o espírito do verdadeiro protestantismo possa despertar em todo o mundo. Isso é muito importante, Martin. Isso é muito importante. Será que como cristãos nós não estamos distraídos? Ou estamos cumprindo o dever, levando a verdade às pessoas? Todos deveríamos nos perguntar isso, Martin.
Aquele que testifica dessas coisas diz: Eis que venho logo. Amém? Vem, Senhor Jesus. Mas as igrejas não seguem isso, elas se tornaram desoladas, a casa delas está vazia. É a mesma coisa que aconteceu na primeira grande mudança de fase do plano da salvação, quando os judeus não seguiram a Cristo pela fé ao lugar santo. E está acontecendo hoje com as igrejas por recusarem que Jesus foi ao lugar santíssimo. Isso as leva a negar a lei de Deus. Ao invés dela, estão escolhendo o caminho de Caim. Martin, estas coisas são a verdade. E Deus está voltando muito em breve. Essa é a última oportunidade, especialmente com relação aos eventos que estão acontecendo agora no mundo, para que toda a humanidade tome a decisão de se separar destes sistemas religiosos caídos. Do contrário, seguirão o mesmo caminho que os judeus seguiram. A destruição de Jerusalém foi um tipo da grande destruição que ocorrerá no mundo todo. Vamos esperar que, quando Jesus voltar, muitos tenham decidido se preparar. Que possamos todos aprender com a história. Exato, vamos orar. Querido Pai, nós temos seguido a mesma rota da antiga Israel. Nós negligenciamos a sua ministração. Temos negligenciado o caminho da justiça. Nós queremos os benefícios sem as consequências. Queremos os benefícios sem a obediência. Ajuda-nos a ver essas coisas em sua verdadeira luz e a seguir ao Senhor, aonde quer que o Senhor nos conduza. Quando aquela porta abriu e o Senhor entrou no lugar santíssimo, este caminho ainda está aberto para cada indivíduo, apesar de estar fechada para esses sistemas e igrejas caídos. Ajuda-nos como indivíduos a seguir esse caminho que Jesus seguiu para o lugar santíssimo, para tornarmos-nos parte da igreja remanescente que guarda os mandamentos de Deus e segue o testemunho de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Camino Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos!